Bom, bom dia a todas, a todos. Uma alegria a gente estar aqui mais uma matéria dessa disciplina do programa de pós-graduação, né, em Direito da UERJ, né, mestrado, doutorado. Ah, essa disciplina de interpretação, né, e planejamento tributário. E hoje a gente tem aqui um dia especial, né, com a presença do professor Ricardo Maris de Oliveira. O Ricardo, que me dá o título de chamar ele de amigo, é esse nome gigante, né, do nosso direito tributário, embora seja extremamente humilde. Aqui, Ricardo, a gente acaba, muitas vezes, a gente tem, né, procuradores do Estado, fiscais da Secretaria de Fazenda, né, e que às vezes não tem tanto contato com o imposto de renda, né? Então, para quem não tem esse histórico com o imposto de renda, vocês estão na presença aqui do maior especialista vivo de imposto de renda do Brasil, o professor Ricardo Maris de Oliveira, e um dos maiores nomes de todos os tempos, né, no estudo teórico do imposto de renda. Então, para nós é uma honra enorme a gente contar com a presença do Ricardo aqui no programa de pós-graduação da UERJ, talvez a primeira vez, né, Ricardo, que você está aqui conosco, né? Primeira Então, vez. é uma alegria e uma honra. Ricardo, a gente falamos um pouco antes, né, mas a gente está, como o próprio nome da disciplina diz, esse semestre, estudando interpretação, né? Então já tivemos alguns encontros sobre interpretação e planejamento tributário, né? Eu fiz uma aula introdutória nesse curso sobre planejamento tributário, né? A gente já conversou sobre planejamento tributário inúmeras vezes, né? Eu me lembro quando eu estava escrevendo a primeira edição do livro que eu fiz sobre a obra do Marco Aurélio Greco. Eu ia citar uma posição do Ricardo sobre simulação, né, de um artigo dele que está publicado na revista Direito Tributário Atual, né, que eu sempre faço muita propaganda, que é a revista do IBDT. É de longe hoje a melhor publicação que a gente tem em direito tributário no Brasil, né, e acessível, de graça, né? Então, quem não acompanha, né, deveria acompanhar, né, todo o novo volume da revista do IBDT. E nessa revista, o Ricardo tem um artigo sobre simulação. E quando eu analisei a definição de simulação do Ricardo, eu vi que ela era essencialmente igual à minha e muito próxima da própria posição do Marco Aurélio Greco, né? E na época eu mandei um e-mail para ele, não sei se o Ricardo vai lembrar disso, eu mandei um e-mail, falei, Ricardo, assim, tô correto no que eu estou interpretando? Ele disse, não, está correto, é exatamente isso que eu penso e tal. E é uma. Primeiro que foi engraçado que eu falei alguma coisa assim na. Tô aqui, correto, interpretando a sua doutrina. Ele disse, não, não, mas quem sou eu? Eu não tenho doutrina. O Ricardo, ele é sempre essa pessoa extremamente humilde, né, não deixa, quando a gente reconhece a relevância da produção dele, ele normalmente reage desse jeito. Ah, e esse é um ponto que eu tenho tentado nos últimos anos, é talvez a bandeira que eu tenho mais defendido quando eu converso sobre planejamento tributário, né? Eu acho que é um tema que ficou poluído por questões teóricas razoavelmente inúteis, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, né, eu sou muito chamado para participar de debates sobre o direito de economia versus o dever de contribuir. E eu sempre começo dizendo, falei, olha, a gente está aqui, né, com o Dilgesse, com o Efigênio. Eu sempre digo, olha, ninguém vai decidir um caso, né, de planejamento tributário dizendo que o contribuinte tem direito de economia ou dizendo que o contribuinte tem dever de pagar, né? Isso é óbvio que é um ponto de partida teórico, mas que não é irrelevante, ou nenhuma grande multinacional vai tomar uma decisão de implementar uma reestruturação em cima da premissa de que existe um direito fundamental de economia, um dever fundamental de pagar e tal. Então, eu venho insistindo que a gente tem que abandonar essas controvérsias teóricas, que são interessantes e tudo, previnem Alzheimer, né, fazem a gente fazer sinapses neurais, mas que de fato, não resolvem questões concretas. E também defendido demais que o grande foco do debate
do planejamento tributário é o conceito de simulação, né? Esse é um tema que já conversei com a Efigênio várias vezes, né? A gente entender o que é simulação, a gente conseguir aproximar, né, as definições de simulação, ou pelo menos entender em que elas divergem, é um grande passo adiante. Hoje eu sou muito convencido de que quando a gente começa a falar em outras patologias, a gente polui o debate, né? Então, quando começa a entrar em cena abuso de direito, abuso de não sei o que lá e tal, a gente gera. Em 2017, 2018, eu fiz uma fala num congresso do IBDT que foi muito polêmica, o Ricardo vai lembrar disso com certeza. Que Ela é até famosa até hoje, ela é viu? Ela é famosa até famosa hoje, até hoje. exatamente. Eu acho que eu entrei para os anais. Essa fala realmente entrou para os verdadeiros anais dos congressos do IBDT. Eu estava numa mesa completamente sem graça sobre tributação da economia compartilhada. E aí, no momento dos debates, eu caí na bobagem de dizer que o tributarista médio brasileiro tinha taras conceituais e uma tendência redutora dos problemas tributários a debates de conceitos, né? Como se a gente pudesse resolver todos os problemas tributários conceituando coisas. E aí as pessoas interpretaram essa fala das maneiras mais diferentes possíveis, né? E eu disse que, obviamente, isso não era uma análise qualitativa dos tributaristas, né? O tributarista médio de uma perspectiva estatística, não qualitativa. Mas não teve jeito, né? E por azar ou sorte minha, esse meu painel era o primeiro painel do Congresso. Então, essa fala repercutiu sobre todos os painéis do Congresso, com vários dos palestrantes se sentindo na obrigação de se declarar se eu sou tributarista médio, não sou. Né? A Betina era presidente da minha mesa, e na hora ela falou assim: eu sou uma tributarista média, porque eu valorizo os conceitos e tal. E aí foi uma maravilha. Mas o que eu queria dizer lá, Ricardo, era exatamente isso que eu estou falando agora, que assim, quando a gente transforma debates concretos em a priori conceituais, a gente tem muita dificuldade de avançar, né? Então, sim, se a gente olha para uma determinada operação, é possível que, na maioria das vezes, nós dois concordemos no que é uma transação artificial, que pode ser desconsiderada, e o que é uma transação legítima, que tem que ser respeitada. Mas quando a gente joga, por exemplo, um conceito como abuso de direito, né, e a gente leva o debate não mais para analisar a transação, mas para debater teoricamente, conceitualmente, o que é ou não abuso de direito, se pode. Aí a gente leva o debate para o conceito, esquece o problema concreto, que é o que tem que ser resolvido, né? E aí a gente se perde nos debates conceituais. Foi um pouco disso que eu quis dizer naquela época. Acho que a gente nunca teve oportunidade de eu fazer esses autoembargos de declaração do que era a mensagem que eu queria passar. É isso, é que eu acho que a gente, no debate tributário, muitas vezes, né, quer reduzir problemas mais complexos a questões de conceito. Né? Eu acho que já comentei isso aqui. Eu não sei, Ricardo, se você notou isso. Dos anos para cá, eu venho sendo. Eu sou um grande defensor do Sampaio Dória. Eu gosto muito da abordagem concreta dele sobre planejamento tributário. E na época que ele estava escrevendo o livro, ele tinha um diálogo muito ativo com o Amílcar Falcão. Né? E o Amílcar, você lembra bem, foi um dos primeiros autores a falar em abuso de formas aqui no Brasil, né? Naquele clássico dele, Fato Gerador da Obrigação Tributária. O Sampaio Dória, quando rejeitava, né, essa colocação do Amílcar, ele rejeitava não dizendo que o que o Amílcar dizia que era tributável como abuso de formas não devesse ser tributado. Ele dizia, cara, eu não preciso desse teu conceito de abuso de formas porque o meu conceito de simulação já inclui isso. Então, assim, você não está agregando nada ao que o meu conceito de simulação já alcança. Então, um pouco disso, de cara, quando você traz esses outros conceitos, né, você acaba gerando ruídos e que não são favoráveis, né, nem são produtivos para o debate. Então, um pouco de onde a gente está, Ricardo, a gente começou a falar de planejamento, a gente falou até menos de planejamento do que sobre interpretação até aqui. Ah,
E hoje a gente está contigo aqui, como eu falei, o Ricardo é né, esse ídolo nosso aí, né, esse ícone do nosso direito tributário, acompanhou todas as fases do debate sobre planejamento de forma, né, muito próxima. Né? Então, com isso, Ricardo, eu te passo a palavra. Por favor, você tem o tempo que você quiser para falar desse ou qualquer outro tema, né? Como o nosso convidado aqui, você tem aqui microfone livre para abordar o que quiser. Muito obrigado de novo pela sua presença aqui. Sérgio, em primeiro lugar, eu que agradeço. Eu venho com muita alegria, muita satisfação participar desse curso seu. Nós somos amigos há muitos anos, né? E eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, sua inteligência, e, portanto, posso me considerar muito feliz de ter sido convidado por você para participar desse evento aqui. Quero protestar veementemente contra tudo que você falou a meu respeito, né? Inclusive que eu sou muito humilde, porque eu não sou muito humilde. Queria dizer que isso eu acho que é produto da nossa convivência, da nossa amizade, de tantos debates que nós tivemos, inclusive sobre o planejamento tributário, né? Tantas divergências. Isso tudo faz com que exista essa admiração recíproca entre nós. Então, eu recebo o que você falou, não como mérito meu, mas como decorrência dessa admiração recíproca, dessa convivência que nós temos. De qualquer forma, eu te agradeço. Eu quero cumprimentar todos que estão participando e que seria bom eu colocar um ponto assim de referência do meu pensamento, né? Eu, como o Sérgio já mencionou, eu estudo muito, eu gosto muito dos conceitos, gosto muito de ser coerente nas minhas atividades profissionais e mesmo acadêmicas. A coerência minha que vai ao ponto em que eu prefiro não defender um caso, por melhor, por mais interessante que ele seja, por mais atrativo que seja, sob o ponto de vista financeiro, se eu não tiver absolutamente convencido daquilo que eu vou ter que defender. Eu tenho isso como premissa. É uma questão de temperamento meu. Fui formado assim. Se eu não acredito, eu prefiro não entrar em algum processo, algum tema para ser discutido em algum congresso, alguma coisa desse tipo. Acho mesmo que quem não está convencido não vai desenvolver o melhor trabalho. Então, quando se trata de advocacia, é até melhor para o cliente que esse advogado que não está acreditando na causa não seja ele o defensor, né? Eu sou assim, e sou assim também nesse tipo de assunto que nós vamos discutir aqui, do planejamento tributário. Restando dizer que eu não sou nem pró-contribuinte, nem pró-fisco. Como dizia o velho professor Rui Barbosa Nogueira, ele sempre falava, né? Nós devemos ser pró-legem, não pró-contribuinte ou pró-fisco. Lá no Instituto Brasileiro de Tributário, onde eu tive o prazer e a honra de ser presidente durante 14 anos, nós seguimos essa máxima do nosso fundador. Nós temos as nossas mesas de debate semanais, em que, apesar de sermos, na maioria, advogados, temos alguns procuradores, temos até magistrados também participando, mas a maioria, evidentemente, são advogados da iniciativa privada, mas nós procuramos nos manter aqui distante dos interesses e procurar aquilo que é a verdade jurídica, se é que é possível se chegar à verdade, né? Mas pelo menos chegar o mais próximo possível da verdade, ou daquela verdade da qual cada um de nós está convencido, né? Então, é com esse enfoque que eu vou falar um pouquinho, não quero falar muito para não ser maçante, acho que nós podemos debater mais interessantes. Eu vou apresentar uns 3 ou 4 pontos aqui sobre o planejamento tributário, ressalvando inicialmente algo que eu já tinha dito para o Sérgio algum tempo atrás, acho que eu também disse para você num congresso do IBDT. Eu tinha prometido jamais voltar a falar de planejamento tributário.
né, e de não escrever mais nesse assunto, como também de ágil, porque já se foi, é um assunto tão gasto, tão falado, que já perdi todo o entusiasmo em entrar nele. Claro que isso não me impede de participar de um acontecimento tão gostoso como esse de hoje aqui, né? Eu sei que estou na presença de pessoas que estudam bastante, temos uma pessoa de referência aqui, que é o professor Sérgio André. Então, é claro que isso eu não posso fugir disso, mas é um assunto que realmente está, na minha perspectiva, já suficientemente debatido. Infelizmente, também as conclusões elas são muito influenciadas não por raciocínios lógicos que tenham sido desenvolvidos. Eu tive uma formação muito dentro da lógica. E o direito é uma lógica, né? Você tem duas premissas e uma conclusão. Muitas vezes, essa questão de regime tributário, talvez a maior parte das vezes, ela é decidida sem atenção às premissas que devem ser colocadas. Para você chegar a uma conclusão, você tem que ter duas premissas, ambas corretas. Se uma das premissas não for correta, a figura lógica é do sofisma, né? Muitas vezes as pessoas estão com premissas corretas, mas não empregam as premissas corretas nas conclusões. Isso existe na judicatura administrativa e judicial. E existe também entre nós que debatemos academicamente a matéria do planejamento tributário. Aquela inclinação para um lado ou para o outro acaba muitas vezes influenciando a conclusão final. É isso que eu procuro evitar, sabe? Ficar com a obrigação de chegar a uma conclusão sempre pró-fisco ou sempre pró-contribuinte. E para isso eu uso alguns princípios jurídicos e algumas regras jurídicas que são premissas para mim válidas, talvez alguém discorde, mas para mim são premissas válidas, e eu acredito até que é muito difícil alguém disser que as premissas que eu uso não são válidas. O Sérgio acabou de mencionar que hoje em dia ninguém mais fala que tem a obrigação fundamental de pagar tributo, pura e simplesmente, ou que existe um direito fundamental de economia tributária, né? Há uma verdade inquestionável atrás dessas duas afirmações. E onde que está essa verdade? Eu não sou muito a favor de um juiz europeu, cujo nome eu vou omitir aqui, mas que disse que ele era um escravo da lei. Ao julgar um caso, ele disse: não, eu sou um escravo da lei. A minha opinião não interessa. O que interessa é o que eu encontro na lei, procuro enquadrar a situação fática na lei e aí está a conclusão. E esse é um raciocínio lógico correto, né? Eu sei que o direito não é tão lógico assim, não é tão matemático assim, mas ele deve ser o mais possível. E nessa questão do planejamento tributário também. Todos vocês sabem que não temos uma definição de elisão fiscal, de ilusão fiscal, de evasão fiscal. Não temos uma definição do que seja um planejamento tributário lícito ou de um planejamento tributário ilícito. Isso é tudo produto de estudos, de afirmações, de decisões em processos, mas não temos uma definição. Como não temos também uma definição do que é o abuso do direito? Nós temos, na verdade, nós temos uma definição legal no Código Civil do abuso no exercício de direito. Todos acho que conhecem, está lá no artigo 187. Mas o abuso do planejamento tributário, não temos nossa definição. Nós tivemos, em 2001, a introdução no CTN do parágrafo único do artigo 116, que teve a pretensão de ser a norma que iria estabelecer o limite para o planejamento tributário. Felizmente, também não vou criticar aqui os seus autores, são todas pessoas bastante experientes, mas infelizmente, na minha opinião, e acho que na opinião da maioria, escreveram uma coisa que foi insuficiente para a finalidade que queriam atingir. E escreveram algo que
até hoje, 20 anos depois, quase 25 anos depois, ainda não conseguiu ser colocado em prática, apesar de várias tentativas feitas no Congresso Nacional. Eu tenho como premissa aqui de que, primeiro, que todo mundo tem direito a fazer planejamento tributário. Acho que ninguém discute disso, né? Os arautos que defendem o fisco reconhecem, afirmam, não há direito ao planejamento tributário. Mesmo no acórdão da segunda turma do TRF recente, do STJ recente, que foi mencionado aqui, que foi contrário ao contribuinte, está afirmado lá que seria pueril imaginar que o contribuinte não pode fazer planejamento tributário. Porque o planejamento tributário é algo que nada mais é do que uma extensão do planejamento da vida econômica das pessoas, pessoas físicas ou jurídicas. Qualquer um de nós, quando vai fazer uma viagem de turismo, por exemplo, planeja como é que eu vou gastar menos, como é que eu vou tirar o melhor proveito. Isso é planejamento. Na indústria, no comércio, na empresa em geral, nós temos o planejamento de todas as atividades, planejamento de matéria-prima, de mão de obra, de localização física de estabelecimentos. O tributo é uma despesa, como o salário, como o aluguel, como frete. Então, é parte intrínseca da atividade empresarial decidir como produzir mais lucro, porque é o objetivo da empresa, e é um objetivo natural de qualquer pessoa, natural, qualquer pessoa física. O objetivo sempre é ter mais lucro e ter mais lucro como? Com mais receita ou menos custos. E menos custos, portanto, também menos tributos. Existe uma base legal constitucional para esse direito? Eu pessoalmente acredito que sim. Vocês sabem que os autores alegam como direito ao planejamento tributário o princípio da legalidade, o princípio da livre iniciativa, mas eu pessoalmente tenho uma visão um pouquinho mais fora dessas regras específicas, que está na diferença exatamente entre tributo e confisco. O confisco é também uma forma de subtração de parte do patrimônio de uma pessoa para o erário público. Né? Isso é confisco. E todos sabem que o confisco é constitucionalmente vedado. Mesmo quando não está escrito na Constituição como direito individual, faz parte do regime que nós, democrático, republicano, em que vivemos. Né? E o confisco, evidentemente, é inconstitucional. E o tributo, que também é uma forma de subtração de parte do patrimônio das pessoas e das empresas, é constitucional. O que diferencia uma coisa de outra? Ambas são subtrações do patrimônio, em proveito do erário público. O que diferencia? O que diferencia é exatamente o fato de que o confisco é uma subtração imotivada, forçada, sem participação em nenhuma do interesse ou da vontade da pessoa. Simplesmente ela perde. O Estado se apropria de parte do patrimônio dela ou de todo o patrimônio. Até mesmo sem ela ter cometido algum ilícito, porque nós temos outra forma de subtração nas multas pecuniárias, nas penas de perdimento, mas aí existe uma participação da pessoa que praticou o ilícito. A diferença entre obrigação tributária e confisco, então, reside na prática do fato gerador. A prática do fato gerador, apesar de que a obrigação tributária é ex lege, não é uma obrigação voluntária, contratual, a prática do fato gerador é facultativa. Ninguém tem obrigação de praticar fato gerador. Isso está implícito na própria noção de propriedade garantida pela Constituição. Claro que ela tem seus limites, mas a propriedade basicamente importa na possibilidade da pessoa usar o seu patrimônio, alienar o seu patrimônio, gozar do seu patrimônio e gerir o seu patrimônio da forma que melhor convier, respeitadas as normas de direito público que sejam
inarredáveis pela vontade privada. Ora, não existe nenhuma norma validamente constitucional, e eu não conheço nenhuma norma que diga que o contribuinte é obrigado a aplicar dinheiro para ter renda e pagar imposto de renda, ou trabalhar para ter salário e pagar imposto de renda, ou vender mercadoria para pagar ICMS e assim por diante. O fato gerador, isso é uma construção doutrinária que vai lá atrás, se não me engano, a partir pelo menos de Pontes de Miranda, mas passa por muitos tributaristas respeitadíssimos, no sentido de que o fato gerador é uma construção da pessoa, é um ato da pessoa normal da sua vida, e que ela faz se quiser ou não faz, se não quiser. Repito, respeitado as normas de ordem pública. Então, uma vez praticado o fato gerador, nasce sim uma obrigação ex lege e não há mais o que fazer, eu tenho que praticar, eu tenho que recolher o tributo, preencher o DARF, seja lá o que for, como eu procedo o recolhimento do tributo. Mas até então, eu nem sou contribuinte, né? Eu só passo a ser contribuinte ou sujeito passivo de uma obrigação tributária no momento em que eu tiver praticado o fato gerador, participado do fato gerador como responsável. São as definições que nós encontramos de contribuinte e de responsável, ou substituto, no Código Tributário Nacional. É a pessoa participando. Né? Isabel, por exemplo, fala isso, né? O contribuinte faz o fato gerador. Paulo de Barros Carvalho e tantos outros. O contribuinte é o construtor do fato gerador. Antes disso, o contribuinte não é contribuinte. Antes disso, ele é pessoa. Ninguém nasce contribuinte. Mesmo que nasça filho de um país muito rico, tenha uma expectativa de ficar rico no futuro, só vai ficar rico se o pai morrer antes, né? E se ele não for deserdado, e se o pai deixar patrimônio. Ele tem uma expectativa de riqueza. E ele somente será contribuinte a partir do momento que houver o falecimento, constatar a existência da herança disponível a ser partilhada. E ainda assim, ele precisa dizer: eu quero essa herança. Se ele disser: eu não quero herança, ele não se torna nem contribuinte do imposto por transmissão causa-mortes. Todos os fatos geradores têm essa característica, são decisões da pessoa. É por isso que eu posso planejar de uma maneira muito simples. Se eu tenho R$ 1 milhão na minha conta bancária, eu tenho a possibilidade de não fazer nada com esse dinheiro, deixar parado lá, me dou satisfeito, ou pôr numa caderneta de poupança, que me rende um juro pequeno, mas que é isento de imposto, né? Ao invés de aplicar esse dinheiro num CDB ou numa renda fixa que me renderia mais, mas eu teria que pagar imposto. Ou eu posso decidir aplicar numa aplicação financeira que me dá muito mais renda que a caderneta de poupança, mas que é isenta de imposto, como uma LCA, uma LCI, né? Ou eu posso dizer: não, eu não quero pagar imposto de renda. Eu não gosto do fisco federal. Atualmente eu sou contra o governo federal que está aí. Então eu vou parar de recolher imposto de renda, ou imposto federal, a começar pelo meu imposto de renda. E pego todo o meu patrimônio, deixo parado, ou aplico em imóveis, onde eu só vou ter recolhimento de tributos estaduais e municipais, IPTU, ITBI. Essa liberdade de fazer coisas tão simples é planejamento tributário. Eu estou escolhendo um tipo de aplicação. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui que eu sempre gosto de contar quando trato desse assunto. Eu tive, 50 anos atrás, conhecimento muito próximo de um indivíduo que era um médico aposentado, muito rico, já tinha ganho muito dinheiro, e ele tinha ojeriza de duas pessoas, fiscal de renda e inquilino. Então, ele tinha o patrimônio dele todo aplicado em imóveis. E tinha vários imóveis na região mais valorizada de São Paulo na época, que era a região da Avenida Paulista e adjacências, Avenida Jaú, Itu, aquela região lá. Ele tinha vários imóveis, todos desocupados. Ele, com isso, não tinha problema de inquilino,
Na época havia uma lei do inquilinato muito a favor do locatário, ele só seguia, não tinha vontade de ter inquilino, chateação com o inquilino, e não pagava imposto de renda porque não tinha aluguel para pagar imposto de renda. Ele só tinha ganho com os imóveis quando ele vendia. Ele estudava a curva de valorização, vendia os imóveis. Na época havia isenção para o lucro imobiliário, que surgiu nos anos 70 aqui no Brasil, a tributação, imóveis adquiridos há mais de 5 anos, coisa assim, né? Depois evoluindo, hoje tem uma tributação mais aberta, mais ampla, mas na época era isento. Então, veja, ele era um médico, ele não era um tributarista, nem um jurista, sabia onde que não ia pagar imposto federal, ele só pagava IPTU, e quando ele adquiria a propriedade, o ITBI. A vida dele, assim, os últimos anos da vida dele, assim, era um planejamento tributário absolutamente correto. Era o uso da propriedade de acordo com a vontade dele. Paga uns impostos e não paga outros. Se conseguisse não pagar nenhum, seria melhor, que é muito difícil, evidentemente. Agora, como é que eu chego a essa conclusão? Tem uma base constitucional? Tem, porque a Constituição não me obriga a praticar fato gerador. Aliás, nenhuma lei ordinária me obriga a praticar fato gerador. Só me diz que eu sou obrigado a recolher tributo depois que praticar o fato gerador. Então, eu vejo que há 3 requisitos básicos. Eu vou repetir aqui, doutrina que vai lá atrás, a Rubens Gomes de Souza. Eu tenho que organizar a minha vida de uma maneira que seja mais econômica, sob o ponto de vista tributário, organizando antes da ocorrência do fato gerador, porque, evidentemente, depois que ocorra o fato gerador de qualquer tributo, eu não tenho mais nada a fazer. Eu tenho que cumprir as normas legais que disciplinam aquilo que eu estou querendo fazer para economizar tributo, e eu não posso praticar simulação. São os 3 requisitos básicos da não fiscal, entendida como economia tributária legítima. Antes do fato gerador, é evidente, né? Rubens, inclusive, dizia que bastava fazer antes do fato gerador. Era uma maneira bastante simples lá pelos anos 40 de se pensar em economia tributária. Depois apareceu o Amilcar, que foi citado aqui, começaram a complicar, houve uma introdução de conceitos do direito alemão, abuso de forma, que o Amilcar defendia, né, na época, né, muito influenciado pelo direito germânico. Mas, originalmente, Rubens Gomes de Souza entendia que bastava praticar antes do fato gerador. Eu penso que não. É claro, tem que ser antes do fato gerador, mas também eu tenho que cumprir as normas legais do direito privado aplicáveis àquilo que eu estou fazendo. Eu vou alugar um imóvel, tenho que fazer um contrato de locação. Eu vou vender um imóvel, tenho que fazer um contrato de compra e venda. Eu vou empregar meu capital no banco, vou ter que fazer um contrato com o banco ou de mútuo puro e simples, ou de uma aplicação financeira regida aí pelas normas do Banco Central, etc. São disciplinas da vida econômica da pessoa. Essas disciplinas, elas estão íncitas no fato gerador, ou melhor, na obrigação tributária, porque elas, na verdade, vêm antes da ocorrência do fato gerador. Quando eu pratico um ato da minha vida patrimonial, simultaneamente existe a incidência da norma tributária. Mas tem uma precedência lógica no sentido de que preciso fazer aquilo para ter o fato gerador. O fato gerador, como diz o artigo 114 do CTN, é a situação necessária e suficiente à ocorrência da obrigação tributária. Então, essa situação, que eu decido entrar nela, é uma situação sempre regida pelo direito privado. Porque a vida econômica das pessoas no Estado de Direito é regida pelo direito privado. Essa é a explicação, a função, a razão de existir dos artigos 108, 109 e 110, 108 e 109 do CTN, que consagram a prevalência do direito privado, não sobre o direito tributário, mas na regulação da vida econômica da pessoa. Então, sem a vida econômica regida pelo direito tributário, não corre fato gerador. Também, se eu quiser fugir de algum fato gerador, ou evitar ocorrer no fato gerador, eu tenho que fazer alguma coisa dentro das normas legais que me conduzem àquele resultado. Por isso que eu penso que, além de ter que fazer antes do fato gerador,
qualquer fato gerador, eu tenho que verificar as normas do direito privado aplicáveis. E aí, evidentemente, que se eu tiver uma norma descumprida, pode acontecer de eu nem sequer entrar no fato gerador, ou pode ser que eu não consegui atingir aquele objetivo de não me tornar contribuinte de algum tributo. E o terceiro requisito, que é uma extensão do anterior, é a simulação. A simulação é uma hipótese, uma causa de nulidade dos atos, pelo artigo 67 do Código Civil. Portanto, se eu fizer algo que é nulo, eu não produzo efeito jurídico nenhum. E, portanto, não produzo efeito tributário nenhum também. Vocês vão ler lá o artigo 67, já leram, que prevalece o ato que foi dissimulado, caso ele seja válido na substância e na forma. Ou seja, no direito civil, quando se pratica uma simulação, ou não se praticou nada se a simulação for absoluta, ou se ela for relativa, eu pratiquei um outro ato. E para o direito privado, esse outro ato que está escondido é o que vale, se ele tiver sido praticado com observância das normas a ele aplicáveis, quanto à substância, quanto à forma. Em outras palavras, isso que está lá no parágrafo único do artigo 116 do CTN, que fala em dissimulação e que você desconsidera o ato, o negócio jurídico que dissimula a ocorrência do fato gerador, os seus elementos essenciais, e vai procurar o verdadeiro fato praticado. Não é? Isso, então, vejam que é o parágrafo 1 do artigo 116, ele corre juntamente, igual à norma do direito privado. Por isso que a simulação é importante. E é importante também, sem aqui entrar em discussão se o 116 tem uma abrangência maior do que simulação ou não, mas é importante também porque na prática nós observamos que a simulação é a maior causa de evasões fiscais, ou seja, de planejamentos fiscais errados que não produzem a economia, validamente, a economia desejada. A simulação é a causa, na minha observação, na minha vida profissional, os casos que eu vi de evasão fiscal são, a maior parte, causados por simulação. Muito poucos casos causados por abuso no exercício de direito ou qualquer outra irregularidade do direito privado. A simulação é realmente o vício jurídico mais presente nos planejamentos tributários inválidos. E a simulação, sendo rápido aqui também, ela tem duas maneiras de ser detectada, né? A jurisprudência do Conselho de Contribuintes, do velho Conselho de Contribuintes, que durante décadas acumulou uma sabedoria muito grande na avaliação das práticas das pessoas autuadas nos seus julgamentos, o Conselho, especialmente o primeiro Conselho de Contribuintes, onde a matéria mais aparecia, o primeiro Conselho de Contribuintes fincou um posicionamento, vamos chamar aqui até de uma premissa, para se detectar a ocorrência ou não de um fato gerador quando há simulação. São inúmeras as decisões e elas, nesse sentido, continuam repetidas nas atuais turmas do CARF, sessões do CARF, de que a simulação se prova pelos indícios, pela a quantidade de um indício só, teoricamente, não seria possível, mas dois ou mais indícios que sejam coincidentes na condução que houve uma simulação. Então, a jurisprudência, na verdade, sem muito se preocupar com definições teóricas, preocupava-se com os fatos. E chegava à conclusão de haver simulação ou não haver simulação, conforme os indícios. Que indícios que eram? Atos praticados entre, alguns exemplos, né? Atos praticados entre pessoas jurídicas ligadas, atos praticados dentro de um grupo econômico, que não significa que todos os atos dentro de um grupo econômico sejam simulados, mas é um indício, levanta um sinal amarelo, vamos dar uma olhada, né?
Atos praticados próximo ao encerramento do período de apuração da obrigação tributária. Transferência de resultados de uma pessoa jurídica que está com lucro para uma pessoa jurídica do grupo que está com prejuízo, para evitar a incidência do imposto de renda, e assim vai. A jurisprudência sempre estabeleceu uma tabelinha de indícios que estavam também conforme podemos ler na doutrina civilista de todos os principais civilistas brasileiros. O Conselho não fugia de forma nenhuma do entendimento doutrinário a respeito do assunto, muito desenvolvido no direito privado, claro. Só que, evidentemente, é uma forma muito difícil de você atestar com segurança a existência da simulação através dos indícios. Você forma uma convicção, claro. O juiz forma sua convicção. Mas essa maneira de interpretar a existência ou não de simulação se baseava na noção de que a pessoa faz uma coisa, mas quer outra. Então, a dissintonia entre a vontade efetiva e a vontade declarada em algum ato ou negócio jurídico, declarado externamente para valer perante terceiros. Essa discordância é afirmada como definição de simulação pela doutrina do Código Civil de 1916, continua assim no Código Civil atual. Não existe nenhum autor do direito privado que não diga que a simulação é uma desconformidade entre a vontade e o ato praticado. Mas há uma segunda forma ou maneira de detectar ou definir a simulação, que é a chamada teoria, vamos usar aqui a teoria ou a forma causalista ou objetiva, fugindo da subjetiva, que procura determinar a desconformidade entre a vontade interna das pessoas, que somente pode ser detectada pelos indícios, que são sempre não provas materiais completas, mas indícios. A segunda corrente, que é a corrente causalista ou corrente objetiva, se eu não estou enganado, foi primeiramente defendida por. Meu Deus, vai fugir o nome agora, vocês vão me desculpar. Mas foi defendida ainda na vigência do Código Civil. Não foi Orlando Gomes, não foi Carlos, Caio Mário. Caio Mário defendia que a desconformidade entre o ato jurídico exteriorizado no documento e a prática posterior das partes, posterior a esse documento, sendo divergente daquilo que estava lá, mas a prática não imaginada, comprovada, é prova de que as partes não quiseram aquele ato simulado e dissimularam aquele ato com um outro ato praticado. Então, a teoria objetiva causalista, ela analisa a causa do negócio jurídico, ou seja, o objetivo para o qual o negócio jurídico existe e o que as partes quiseram depois. Dando um exemplo rápido aqui. A doação, qual é a causa da doação? Transferência da propriedade por ato de liberalidade. Essa é a causa. Você faz um contrato de doação. Mas ali adiante, o donatário, por alguma maneira qualquer, escondido ou menos escondido, ou mais escondido, não interessa, ele entrega dinheiro para o doador. Se não houver uma explicação, uma causa para essa segunda entrega de dinheiro, esse segundo fato, o liame entre ele e o anterior indica objetivamente que as partes não quiseram doar. E essa entrega de dinheiro é considerada como pagamento do preço. E o contrato é requalificado de doação, para compra e venda. Isso vale no direito tributário, vale no direito privado, é assim que é. Né? Então, a teoria causalista ela é muito mais fácil de ser comprovada. E eu não quero também me estender muito aqui, mas é uma recomendação que sempre se deve usar, procurar verificar como as partes
agiram depois. Se vocês forem ao antigo Código Comercial de 1850, ele tinha um dispositivo que dizia o seguinte: a intenção das partes que deve reger a interpretação do contrato, a intenção delas naquele contrato é revelada pelo comportamento delas após o contrato. Estava no Código Comercial de 1850, significando que se o comportamento não fosse equivalente à causa do negócio jurídico praticado, as declarações formais do contrato ostensivamente praticado, nós estaríamos perante uma simulação, porque a atitude posterior comprovaria o que as partes efetivamente contrataram. Essa definição que morreu em 2002, quando o Código Civil revogou o Código Comercial nessa parte, renasceu, né? Renasceu com a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica hoje inseriu no Código Civil essa norma, a intenção das partes, posterior ao ato jurídico ou negócio jurídico praticado, comprova a sua real intenção. E aí, evidentemente, pode comprovar também a sua simulação. Agora, só para dar um passo final aqui e terminar a minha exposição aqui, onde que entrou o propósito negocial? O propósito negocial entrou no Brasil, né? Já vem ele lá desde os anos 30 do século passado, no direito americano, passou pelo direito germânico, passou pelo direito francês, mas entrou no direito brasileiro em 1994, através de um trabalho do Marco Aurélio Greco, num livro em homenagem ao professor Henri Tilbury. E nesse trabalho, o Marco Aurélio introduziu essa ideia: se houver propósito negocial, o planejamento tributário é válido. Se não houver propósito negocial, o planejamento tributário é inválido porque representa abuso no exercício do direito de fazer planejamento tributário. Eu conheço o Marco desde aquela época, a gente sempre conversou muito, e eu sei que o Marco, nessa época, escreveu influenciado por uma prática que estava sendo um produto de planejamento tributário que estava sendo vendido no mercado pelas algumas empresas de auditoria, e o Marco não concordava com aquele girava em torno de ágio também, mas não era o ágio que nós discutimos quando a Lei 9532. E o Marco não concordava, eu também não concordava, Tilbury também não concordava, o Lioacanto também não concordava, todos os tributaristas discordavam, né? Mas as auditorias estavam vendendo, e vendendo bem, porque era uma economia tributária muito interessante, muito popular, né? E isso até fez depois nascer algumas alterações legislativas visando coibir essa prática. Mas, de qualquer forma, o Marco ele tinha um objetivo certo, né? Aquele planejamento tributário, embora ele não tenha mencionado, era esse planejamento que estava na cabeça dele. Como disse um antigo secretário da Receita Federal, uma vez em Brasília, num almoço que estávamos tendo lá várias pessoas, e ele disse assim: a teoria do Marco é música no ouvido do fisco. Porque, evidentemente, que o fisco passou a incorporar a teoria do propósito negocial como uma maneira de provar a, a evasão fiscal ilícita, né? E isso pegou no Conselho de Contribuintes, no CARF especialmente, né? E a doutrina se dividiu na discussão a respeito dessa matéria. Eu tenho algumas observações a fazer. Como eu disse, eu sou um escravo da lei, igual aquele juiz da Europa, né? Nós tivemos norma no Brasil, norma jurídica, que declarava que o ato jurídico poderia ser desconsiderado se não houvesse um propósito negocial. Dizia com todas as letras. Era o artigo 14 da medida provisória 62, que depois se transformou na Lei 10.637, que foi a lei que introduziu o PIS/COFINS, o PIS não cumulativo.
mas que não reproduziu os artigos 13, 14 e 15 da medida provisória que tratavam do planejamento tributário e que visavam, pretendiam dar aplicação ao parágrafo 1 do artigo 116. Vejam, se lá estava escrito numa norma de medida provisória que falta de propósito negocial é suficiente para a desconsideração dos atos de negócios jurídicos praticados com a intenção de produzir economia tributária, isso era lei no Brasil. Foi lei durante o período que a medida provisória vigorou, 60 dias ou mais, ela teve prorrogação, mas perdeu o seu efeito, de acordo com o artigo 62 da Constituição, a partir do momento que o Congresso Nacional não a converteu em lei. Perdeu a sua eficácia, diz a Constituição. Então, aquela norma que existiu e que valeu durante aquele período, não vale mais. E, a partir dali, eu não posso mais reproduzir aquela norma nem a título de interpretação ou de raciocínio meu. Então, com relação ao propósito negocial, resta aquela posição que lá antes de 94, antes do Marco falar pela primeira vez em doutrina a esse respeito, já alguns acordos da primeira Câmara, do primeiro Conselho de Contribuintes, diziam que a falta de propósito negocial era um dos indícios de simulação. Eu me lembro de alguns acordos do Conselho de Contribuintes que diziam isso. Falta de propósito negocial ou de outra razão econômica. É claro que se não houver nenhuma razão econômica para um ato, eu posso começar a desconfiar de haver planejamento tributário ilícito, ou uma fuga de obrigação tributária que já tenha ocorrido. E, portanto, eu tenho que realmente prestar atenção. Eu acho, sempre digo aos meus clientes, quando vêm falar comigo de planejamento tributário, eu não faço planejamento tributário, não vendo ideia de planejamento tributário, mas sou muito consultado para opinar sobre se esse planejamento é correto ou incorreto. Eu sempre falo que é muito importante, se houver um propósito negocial efetivo, que ele seja demonstrado e comprovado, porque vai ajudar muito na defesa, claro. Agora, não posso entender que seja um requisito para a economia lícita, porque eu me reporto ao meu antigo amigo aí, que já faleceu há mais de 50 anos, que o único propósito dele era não pagar imposto de renda, e, portanto, ele não aplicava dinheiro no mercado financeiro ou no mercado de capitais, e só pagava imposto estadual e municipal. O objetivo dele era tributário. Eu posso resolver, no meu exemplo que eu dei há pouco, eu posso resolver aplicar só em caderneta de poupança com um objetivo. Eu vou perder dinheiro, mas eu quero não pagar imposto. É válido. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas se tem uma opção prevista na lei, isso não é planejamento tributário. Planejamento tributário, nessa visão, é algo que seja uma arquitetura inválida, alguma coisa que misture justamente a simulação com a realidade. Mas o planejamento tributário começa na coisa mais simples da vida. Eu vou aplicar dinheiro na poupança, eu vou aplicar dinheiro no LCI para não pagar imposto de renda. Né? E assim vai. É a vida normal das pessoas, é o encaminhamento normal das pessoas. Né? O professor Hugo de Brito Machado dizia que nem moralmente era condenável querer não pagar imposto, porque representa um anseio normal das pessoas fazer as coisas da maneira mais econômica possível. Então, o propósito negocial entrou no direito brasileiro pela porta da doutrina, foi discutido, é muito discutido até hoje, é muito discutido. Eu prefiro me alinhar, não sei se o Sérgio vai concordar comigo no que eu vou falar agora, mas eu prefiro me alinhar com uma das últimas, se não a última, manifestação do Marco Aurélio, num artigo em que ele, assustado até com a repercussão da sua doutrina lá no CARF, ele escreveu a respeito de um processo que tinha sido julgado no CARF. Ele escreveu dizendo nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É um artigo que foi publicado na Dialética. E o Marco, nesse artigo, ele continua defendendo a necessidade de propósito negocial. Mas ele defende o seguinte: se houver uma mudança no estado patrimonial, no estado familiar da pessoa,
a economia tributária é válida. Quando que ocorre isso? Eu quero fazer uma doação para o meu filho, antes de morrer. Eu faço efetivamente. Houve uma mudança no estado patrimonial. Ah, e houve uma mudança no status familiar também. Um filho foi presenteado com uma antecipação de herança. Se eu estou cumprindo a lei civil, que tem certos requisitos para esse tipo de doação, é válido, né? Eu posso estar evitando um possível aumento que vai ocorrer no imposto, está previsto para ocorrer no imposto de transmissão causa-mortes. Eu prefiro pagar agora o imposto de doação. Então tem uma mudança no estado patrimonial familiar, né? Ah, aí eu retorno um pouquinho à origem, para encerrar, a origem dessa história de propósito negocial, que apesar do Marco Aurélio negar, eu entendo que tem origem no caso que introduziu no direito americano, da Suprema Corte, o caso do Halvorin versus alguém lá, que esqueci o nome agora, e que foi dito que a falta de propósito negocial era hipótese de evasão tributária e a pessoa que fez o planejamento era obrigada a pagar o imposto que havia deixado de pagar, por falta de propósito negocial, e daí a coisa pegou fogo pelo mundo afora, né? Bom, a lei americana, o direito estatutário americano, ele mudou no começo do governo do Obama para a exigência de que, além de haver um propósito, um business purpose, como eles falam, existe também uma mudança no estado patrimonial, concreta no estado patrimonial, que afinal de contas é o que o Marco Aurélio tem dito ultimamente. Eu também penso assim, se nós todos pensarmos assim, nós não temos divergência com relação ao propósito negocial. Porque, obviamente, se eu quero fazer um negócio, eu tenho o propósito de fazer aquele negócio, né? Aliás, para validar no negócio jurídico, eu tenho que ter liberdade de fazer o que eu quero fazer. Não posso ser coagido a fazer. Não posso agir por erro também. Tem que saber que eu estou fazendo. Então, eu tenho que ter consciência de estar fazendo um negócio e eu tenho o propósito de fazer aquele negócio. E se eu fizer um negócio, eu tenho uma mudança no meu estado patrimonial. Claro que tem. É uma decorrência, é a aplicação, é a causa da lei. A causa da lei se manifesta pelos efeitos que o ato jurídico produz na vida das pessoas. E aí eu tenho fadigador ou não tenho fadigador nesses efeitos. Então, eu não gosto de falar de ausência de business purpose. Eu gosto de falar de ausência de business. Ausência de business é a simulação absoluta. Ou a existência de um outro business é simulação relativa. Alguém analisou num número qualquer da revista também de Direito Tributário Atual, que já foi mencionado pelo Sérgio, o acórdão da Suprema Corte Americana e chegou à conclusão, demonstrou de uma maneira muito didática que se a questão julgada pelo Tribunal Americano tivesse julgado no Brasil, a conclusão teria sido a mesma, porque, de acordo com a lei, na época, o Código Civil brasileiro, também poderia ser no Código atual, se trataria de uma situação de simulação. Então, eu acho que é muito importante não verificar a vontade das pessoas, porque acho que existe uma confusão, com devido respeito a quem pensa diferente, mas existe uma confusão entre o motivo e a vontade. O motivo ele é aquela razão psicológica íntima que me leva a ter vontade de fazer alguma coisa. Isso vale para tudo na vida, não só para atos ou negócios jurídicos, nem também só no direito tributário. Eu tenho um motivo para fazer alguma coisa. Esse motivo me leva a escolher um ato da vida que eu vou praticar. Eu quero esse ato da vida. Aliás, para esse ato ter validado perante direito,
eu preciso ter liberdade de querer. Agora, o meu motivo não qualifica o ato do negócio jurídico, nem o desqualifica. O motivo pode ser, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um automóvel, tenho um Fusca 1962. E acho ele bonitinho, gosto de passear com ele no sábado. Tem um colega de escritório que tem um para sair no sábado com os filhos, vai para lá e para cá, depois guarda na garagem a semana inteira. Em certo momento, eu que tenho esse Fusca, disse, bom, agora já usei bastante. Eu comprei lá em 1963 esse Fusca, já tem mais de 70 anos. Eu vou vender o Fusca, eu não quero mais o Fusca. Né? Qual é o contrato que eu faço? Compra e venda. O que vai acontecer no imposto de renda? Vou ter um ganho de capital, provavelmente. Vou ter que pagar imposto de renda sobre ganho de capital, se não estiver dentro do limite de isenção, etc. Agora, eu gosto muito do Fusca, eu gostaria de não vender o Fusca. Eu ainda acho legal sair com o Fusca no sábado de manhã com meus filhos, passear pelas ruas aqui. Se estiver no Rio de Janeiro, passear por Copacabana, Ipanema, beira da praia, aquele sol bonito. Né? Mas eu estou precisando de dinheiro. Vou vender o Fusca, então, contra a minha vontade. Veja, eu tive uma necessidade. A minha necessidade íntima promoveu uma vontade. A vontade de quê? De vender. Então, aquela razão, aquilo que nós chamamos de propósito, não afeta o que eu vou fazer, porque, afinal de contas, eu vou vender o Fusca. Né? Ou eu posso comprar um imóvel para meu uso, posso comprar para dar para uma filha, posso comprar para revender. Os motivos afetam a validade do negócio jurídico. E são relevantes para o direito tributário também. Se eu comprar, eu vou pagar IPTU. Se eu comprar o Fusca, se ele não tiver isento, pela idade dele, eu vou pagar IPVA. E assim por diante. E o direito civil claramente diz que é o único motivo que invalida o negócio se ele for motivo ilícito. Ora, se eu tenho a liberdade de planejar uma economia tributária, se foi uma premissa que foi colocada, se foi aceita, não é ilícito eu querer isso. Então, eu acho que existe uma visão um pouquinho torta, falar em propósito negocial, ser propósito de economia tributária. O propósito é irrelevante. O que interessa é se eu fiz ou não fiz efetivamente algo que gerou um efeito tributário. Favorável ou desfavorável, não interessa. Isso é que interessa. Para o fato gerador do imposto também, né? Não interessa se eu quis ou não quis praticar o fato gerador. Se eu fiz o fato gerador, eu tenho que pagar um imposto, acabou. Então, pessoal, reconhecendo que é uma matéria extremamente complexa, discutível, com opiniões mais variáveis, influenciada muito pelas ideologias das pessoas, eu prefiro, como eu disse no começo, nunca mais falar nesse assunto, Sérgio. E espero que hoje tenha sido a última Então, vez. olha Mas eu só, agradeço, eu gostei muito de expor para vocês, espero que tenham aproveitado alguma coisa e fico à disposição. nós podemos ter a honra de ter sido aqui a última vez que o professor Ricardo fala de planejamento tributário. Mas, Olha, falar em propósito de ato, isso não é um testamento, mas é meu ato de última vontade. olha só. Não, Ricardo, acho que é isso. A gente tem muita, como falei, eu acho que existe mais alinhamento no que a gente pensa do que talvez pareça a uma primeira vista. Eu estou lançando agora uma nova edição de um livro que eu tenho que chama Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada. Eu vou mandar para você esse livro assim que chegar aqui. E aí, nessa edição, eu incluí um capítulozinho em que eu tento trazer uma definição de simulação, né, que era algo que faltava, eu acho, no livro. E hoje eu tenho fugido um pouco desse debate causalista, exatamente pela dificuldade que existe em você determinar a causa, né, dos atos jurídicos. Né? Por favor, Ricardo, pode falar. Como, como existe dificuldade? A própria teoria do Se eu direito. pensar em causa como motivo, sim, mas
Se a causa for a função econômica ou social que o contrato exerce, a compra e venda, transferência da propriedade contra o pagamento do preço, não tem nenhuma dúvida. A gente olha, Ricardo, mesmo na teoria do direito civil, é muito debatida a existência ou não de causa para os negócios jurídicos, né? Você tinha o Orlando Gomes, que talvez tenha sido um dos primeiros a defender com mais força a questão da causa. A gente tinha um professor da USP falecido, Antônio Junqueira de Carvalho, pode ser? Juquer de Azevedo. De Azevedo, então, Antônio Junqueira de Azevedo, que também num livro, né, sobre atos e negócios jurídicos entrava no debate, né, da causa, mas mesmo no direito civil, essa questão da gente identificar qual a causa do negócio jurídico é muito polêmica. De fato, hoje, o que me parece a simulação, mais do que uma divergência de causa, ela é uma dissonância entre realidade e forma jurídica, né? É como eu tenho visto, assim, acho que existe nos casos em que há simulação, existe uma exteriorização formal de um negócio, que, no seu confronto com a realidade do que as partes efetivamente implementaram, se mostra incongruente, artificial. Né? Então, É isso aí. eu tentei, e acho que isso simplifica, porque tira a gente do debate, né, desse debate causalista, que no direito tributário a gente teve um debate causalista forte lá na década, sei lá, de 70, 80, com aquele Carlos da Rocha Guimarães, e, se eu não me engano, o Olhou a Canto. Depois disso, a gente perdeu um pouco o foco nessa questão e tudo. Mas eu acho que quando a gente pensa em simulação como essa divergência entre forma e realidade, eu acho que a gente chega quase lá. E interessante o que você falou do propósito, né? Bom, eu sou muito próximo do Marco, né? Nos últimos anos a gente se aproximou demais, a gente debate muito essas coisas. E a gente fez alguns eventos, e no livro mesmo que eu fiz, eu estou para soltar a terceira edição desse livro também. A gente fez uma conversa para ser incluída nesse livro e tudo. Ah, Nessas conversas que eu venho tendo com o Marco, a gente vem concordando que talvez o propósito, porque realmente quando você fala em propósito, é estranho, né? Porque sempre que você tiver uma simulação, você vai ter uma falta de propósito, né? Então, quando você está diante de um ato simulado, você falar em propósito negocial, às vezes, ah, redundante, né? Porque se você tem de fato uma simulação, a tendência é que não haja um propósito naquele ato simulado que não seja não pagar tributo, ou que não haja realmente nenhuma outra razão não tributária para a realização daquele ato. E o que eu acho que hoje talvez a gente concorde um pouco, eu e ele, é que, no fundo, o debate da existência de razões tributárias ele se faz mais presente em situações em que, à primeira vista, haveria uma artificialidade. Né? Então, eu venho usando como exemplo, isso não é um exemplo real, um exemplo da minha cabeça. Né? Então, se a gente pegar uma situação em que você constitui uma SPE, né? Então, você constitui uma SPE que é uma cisão, você faz um splitzinho da sua empresa, né? E aí, de repente, aquela empresa que você criou, nova, talvez ela não tenha toda a infraestrutura necessária para a atividade, ela dependa muito, né, da controladora, ela dependa muito de um compartilhamento e tal, e coisa, e de repente, à primeira vista, você olharia e falaria, olha, isso aqui foi uma simulação. Essa empresa ela não tem todos os elementos que seriam esperados para que ela exercesse essa atividade. Aí você vai e mostra, não, mas espera aí, eu tive que construir essa empresa porque eu estou participando de um processo licitatório e o edital da licitação exige que eu constitua uma sociedade com um propósito específico. E você já mostra que aquela estrutura ela não foi feita para que se tivesse uma vantagem tributária, ela foi feita por uma razão não tributária. Né? Então, o que eu venho dizendo é que, no mais das vezes, o propósito negocial, e venho dizendo isso reiteradamente, o propósito negocial ele é pró-contribuinte.
ele deve ser visto como algo que eventualmente justifica uma aparente artificialidade, mas ele não é uma causa independente de desconsideração de atos ou negócios jurídicos. Então, se você não tiver uma prova bem posta de uma simulação, você questionar se existia razões, quais os motivos, os porquês, isso é irrelevante. Né? E aí eu tenho defendido isso, de que, na verdade, o propósito negocial ele tem que ser ressignificado. Ele entra em cena para salvar uma estrutura que, eventual, a priori, talvez fosse questionável, né? E não como um elemento independente de questionamento de atos, negócios privados, embora em qualquer situação em que você efetivamente tem uma simulação, você pode falar, inclusive não havia outra razão, não havia. O próprio Sérgio, Sampaio Dória, fala, cara. é, a gente precisa lembrar de uma coisa importante sobre a qual não há divergência no direito privado, é, que é o motivo para simular, ou a causa simulante. Entra aquela tabelinha tabelinha, fui eu com os acordos e fui dizer, esse dizia que era isso aqui é indício, isso aqui é indício. Eu fiz uma tabelinha de indícios, um deles era o motivo para simular. E, na verdade, não é bem um indício. O motivo para simular é intrínseco, é íncito à simulação. Porque a simulação, como nós dois estamos falando, e todo mundo fala, é você querer enganar alguém. O querer enganar é o motivo. Esse querer enganar é tão grave que, mesmo hoje em dia, a antiga chamada simulação inocente é causa de nulidade também no direito atual, civil atual. Porque a defesa da integridade do sistema jurídico. A simulação ela é tão nefasta que ela não violenta um direito individual apenas, ela violenta o próprio ordenamento. Por isso que o Código Civil tornou a simulação, independentemente de ser prejudicial ou não para alguém, causa de nulidade do ato. Então, o motivo para simular, esse sim é importante. Qual é o motivo? Não é economizar tributo, não é vender para um filho, esconder como doação ou vice-versa. É o motivo de enganar alguém, praticar um ato que, na verdade, não é verdadeiro. Eu sou muito favorável à posição que o Vivi adotou depois da lei da liberdade econômica, de que a prática das partes, você acabou de falar isso, né? A prática das partes depois do ato prova que elas realmente queriam. Não, e é interessante isso, né? Eu ia dizer, quando você pega o Sampaio Dória, né, ele tem uma passagem que ele explicitamente rejeita a ideia de propósito negocial e tudo, né? E aí, mais para frente no livro dele, quando ele vai analisar aquele caso do seguro total, que ele diz que era Sim. uma simulação, ele falou, não, isso é uma simulação e tal, ele chamava inclusive de evasão, essa evasão e tal. E depois que ele reconhecia a simulação, ele mesmo dizia, inclusive as partes não tinham nenhum outro objetivo que não a economia tributária. Mas por que é tanto isso? Assim, quando você tem uma simulação, eu acho que o que a gente rejeita, e eu rejeito contigo, e ele rejeitava, é a ideia de que você vai tentar descobrir qual era o objetivo do contribuinte com aquela estrutura. Isso não importa. Né? A simulação ela tem que ser algo que você vai avaliar de uma perspectiva objetiva. O que, que o contribuinte formalizou no contrato, no ato societário, o que, que aconteceu? Né? Existe congruência entre as duas coisas? Não existe congruência entre as duas coisas. Qual era o objetivo? Até como eu falei logo no nosso primeiro encontro, todo planejamento tributário tem como objetivo não pagar tributo, pagar menos tributo, pagar o tributo Claro. depois. Isso é da essência, né? Ou seja, querer pagar menos tributo não pode ser algo conceitualmente vinculado ao que é um planejamento tributário ilegítimo, porque isso é da natureza de todo e qualquer planejamento. O que eu ia propor, Ricardo, para a gente fechar essa parte introdutória, era tentar te ouvir sobre um caso hipotético
e ter a sua opinião. A gente usou esse caso já 2 vezes aqui, e aí vai ser interessante para a gente entender como que o seu pensamento reflete na situação concreta. O caso é o seguinte, talvez você nunca tenha, até porque ele não existe, ele existe, mas eu nunca vi uma discussão sobre ele concreta. Imagina o seguinte, a gente tem uma empresa brasileira, tá? Que presta serviços para uma empresa nos Estados Unidos. E como você bem sabe, nessa prestação de serviços retém 15% de imposto de renda na fonte. Tá? Não, peraí. A empresa, presta serviço e Presta recebe dos Estados serviços, Unidos, certo? contrata Ok, serviços certo, de uma pessoa jurídica. A empresa certo. brasileira contrata serviços de uma americana e quando passa, faz o pagamento, retém 15% na fonte. Quando foi ali 2014, 2015, saiu uma solução de consulta da COSIT que disse o seguinte: olha, quando você está remetendo para a França, como você tem lá o Tratado Brasil-França, essa remessa é zero de imposto. Então você tinha uma situação posta que, se eu remeto para os Estados Unidos, 15%, se eu remeto para a França, zero. A empresa brasileira, a empresa americana que prestava o serviço para o Brasil era de um grupo francês. Tá? E aí, eu vou te apresentar 2 hipóteses e você me diz o que você acha. Hipótese 1, tá? Empresa brasileira conversa com o prestador do serviço e diz: olha, eu prefiro contratar esse serviço da França. Você me presta esse serviço a partir da França? E a resposta é sim. Eu tenho toda a infraestrutura para prestar o serviço na França. Nós vamos fazer aqui um distrato. Você passa a contratar a empresa francesa e paga para a França. A partir do momento que eu estou pagando para a França, imposto zero. Hipótese 2. A resposta da empresa americana é a seguinte: olha, não, eu não presto esse serviço na França. Só a gente aqui presta esse serviço. Mas, se você quiser, você faz um contrato com a França me contrata aqui, a gente vai se acertar entre nós aqui, o dinheiro chega até mim e eu te presto o serviço. Não sei se ficaram claras as hipóteses, Ricardo, mas a minha provocação para você seria: nesses 2 casos, você acha que nós estamos diante de uma economia legítima de tributo? Ou você acha que em algum deles talvez não? Não sei desculpa até te botar aqui nesse quiz, mas Não, não, é bom. é A porque gente eu tem acho que que assim, é interessante a gente transformar a nossa teoria nessas situações concretas que dão mais visibilidade do que a gente pensa. Né? Então, caso 1, eu realmente migro tudo para a França, descontrato os Estados Unidos, tem um contrato novo com a França tem infraestrutura para prestar. Caso 2, a França não faz o serviço, ela não tem como fazer, não tem pessoal, não tem infraestrutura, ou seja, eu vou continuar o serviço vai continuar sendo prestado pelos Estados Unidos, mas eu faço uma triangulação de contratos. Né? França contrata, eu contrato França, França contrata Estados Unidos me presta o serviço. O que você acha dessas situações, cara, dentro disso que a gente estava conversando agora? Olha, eu acho que a situação 1 é válida. A alíquota zero, porque é o tratado que se aplica. Eu tinha um contrato com os Estados Unidos que não chegou a produzir efeitos, porque o trabalho não chegou a ser prestado, né? Por uma razão de conveniência, a obrigação de prestar dos Estados Unidos passou para a empresa da França. A Fran... Poderia até ter sido uma inovação subjetiva, numa visão do direito civil brasileiro, substituir o devedor de alguma obrigação, mas você me figurou, não, houve um distrato com os Estados Unidos e um novo contrato. A existência do distrato, evidentemente, que vai suscitar discussão. Opa, você está fazendo isso só para não pagar imposto. Se tivesse feito para os Estados Unidos, você ia receber o mesmo trabalho, ia pagar a mesma coisa, mas você teria que reter imposto de renda na fonte.
Só que esse primeiro contrato, que foi destratado, ele não produziu efeito. Eu vou criar uma terceira hipótese daqui a pouco. Não produziu efeito nenhum, certo? E quem prestou efetivamente o serviço foi a França. Quer dizer, a relação comercial, patrimonial, se desenvolveu entre a empresa brasileira e a empresa francesa, que efetivamente prestou. Ela não foi uma testa de ferro, como é no segundo caso. No segundo caso, se for essa matéria regida pela lei brasileira, saber qual é o contrato que rege a relação entre as partes, mas na visão de uma lei brasileira é um caso típico de simulação. Você interpor uma pessoa que não é a real titular de alguma obrigação ou de algum direito, né? Porque, pelo que você me disse, os Estados Unidos continuou prestando serviço, teve um trânsito aparente, formal pela França, mas, na verdade, o dinheiro que saiu do Brasil transitou pela França e foi para os Estados Unidos. Existe uma grande possibilidade de se tratar de simulação. No primeiro caso, eu não vejo que exista a mesma situação, porque as partes, antes de ocorrer fraude gerador, verificaram a possibilidade de fazer outra coisa diferente, não é? Poderia até simplesmente não ter destratado e não ter serviço nenhum, não teria fora de gerador. Mas quem assumiu uma obrigação foi uma empresa francesa que fez o cumprimento da obrigação e que recebeu, ela, titular do pagamento, recebeu o pagamento e, portanto, não teve retenção na fonte, porque tem alíquota zero pelo convênio, a Convenção Brasil-França. Agora, vamos supor, terceira hipótese, vamos supor que os Estados Unidos tivesse prestado o serviço e antes de efetivar o pagamento, nós fizéssemos o tal do distrato e passássemos o contrato para a França. Aí teria aquela cara que eu falei há pouco de subrogação, né? Subrogação subjetiva de uma das partes. Aí eu já acho que você já teria a ocorrência do fato gerador, você estaria praticando uma simulação. Eu pensei até um quarto caso, né, que seria o caso, a hipótese de o serviço estar sendo prestado, você interromper, pagar o serviço que foi prestado até ali e você ter uma nova relação. Né? Sim. E aí eu acho que talvez esse quarto caso talvez fosse sustentável também como uma forma. Agora, o que eu acho interessante desse caso, eu concordo 100% contigo, Ricardo, é exatamente a minha avaliação de que o primeiro caso é uma forma legítima de economia tributária, e que o segundo caso ele é muito, né, a princípio ele é uma simulação, né, e eu acho que esse caso ele coloca em xeque a própria discussão que a gente estava falando do propósito, né, da motivação. Porque você imaginar, no primeiro caso, qual é a sua motivação de levar o seu contrato para a França? É não pagar imposto de renda na fonte. Tem Claro, problema você levar o contrato para a França para não pagar imposto de renda na fonte? Nenhum problema. Não é nenhum problema. Por isso que a questão do planejamento ela não pode estar focada nas razões pelas quais você fez algo. Né? Eu costumo dizer, o problema do planejamento tributário está se você realmente fez o que você está dizendo que fez. Então, se você está dizendo que contratou a empresa francesa, você efetivamente contratou a empresa francesa, ela tem infraestrutura, ela tem pessoal, ela vai prestar o serviço, existe uma congruência entre o que está no contrato e a realidade. Se você diz, estou contratando a empresa francesa, ela não tem pessoal, ela não tem infraestrutura, e na verdade uma outra empresa está prestando e ela é uma interposta pessoa só para fins de uma vantagem tributária, você está muito próximo do que é uma simulação. Né? É essa dissonância entre realidade, né? E eu acho que a gente discutir assim, sobre casos é muito interessante, né? Porque se a gente começar um debate, por exemplo, sobre solidariedade, né, dever fundamental, essas coisas, desvia muito o foco. Né? Por isso que eu digo, a gente tende muito mais, eu acho, e foi o que eu falei na época, quando eu te mandei aquele e-mail sobre simulação. Né? Se a gente colocar, talvez, a sua teoria, a sua abordagem da tributação com a abordagem do marco, talvez pareçam abordagens muito divergentes. Se colocar diante de vocês dois 10 casos, eventualmente pode ser que a gente se surpreenda com um 10 de 10, vocês talvez concordando sobre qual é o enquadramento daquela situação concreta. Né? Por isso que eu sou um grande entusiasta da gente discutir mais situações concretas, né? E talvez
debater menos, porque é possível que uma pessoa menos informada, por exemplo, assim, Sérgio André e Ricardo Marizio que pensam, não, muito diferente. Né? E veja que aqui a gente já está, né, de plano concordando 100%, né? Sem qualquer forma de divergência. Né? Então, Eu desculpa, acho que a gente nós, não combinou esse negócio, pessoal. O Ricardo foi surpreendido aqui com um quiz de fim de exposição. mas eu tenho ultimamente, quando eu dou algum parecer sobre uma operação qualquer, seja para o processo, seja ainda na parte consultiva, né, de organização de alguma coisa numa empresa, eu procuro fazer uma aplicação ao mesmo tempo daquilo que eu penso e do que o Marco Aurélio pensa, acrescentando que o Marco sempre pensa aquilo que ele escreveu, não, nem tudo a terra, nem tanto ao mar, nem tanto a terra, né? Porque ali eu acho que ele colocou, acho não, eu vejo que ele colocou algo que não estava, pelo menos, muito claro nos seus pronunciamentos anteriores. E é curioso, né, que lá ele foi levado a escrever esse artigo. Na verdade, esse artigo é uma conversão de um parecer para artigo. E o parecer é para um processo que tinha sido julgado no conselho e que ia para o judiciário. Então, veja, a sua ideia de tratar de casos concretos é interessante, porque naquele caso o Marco entendeu que, como sem propósito negocial, não havia nenhuma irregularidade fiscal. Era à vista de um caso concreto, né? Eu tenho procurado ultimamente, usando de uma tabelinha também que ele fez, né, do que é, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, aproximar sempre a minha conclusão final daquilo que ele disse, procurando dizer, bom, se fosse o Marco que estivesse dizendo, eu acho que ele também diria a mesma coisa na conclusão. Existe muito de semântica colidente. Eu não gosto de falar em propósito negocial. Eu acho que o intuito da pessoa, o intuito tributário ou não, isso é complicado demais. Eu estou vendo que no próximo congresso de BDT que se aproxima, o Ricardo vai dizer lá contra as taras conceituais dos tributaristas médios, se alinhando à minha clássica. Tá vendo? Acabamos concordando. Ah, não, eu acho que os tributaristas superiores, como você e o Marco, é que vão se aproximar dos médios, viu? Aí, na verdade, ele tá vendo, já trouxe de volta para Ricardo, na época, em protesto à fala, ele disse que ele era um tributarista abaixo da média. Não, como pode? Aqui. Mas é isso, Ricardo. Olha, muito obrigado. Eu vou encerrar Prazer. a primeira parte da nossa exposição e aí depois contar com a sua paciência um pouco mais para a gente fazer nossos debates. De novo, reiterando o que eu disse no início, uma honra para nós ter você aqui com a gente. Ainda mais agora com essa promessa de que é a sua última fala pública de todos os tempos sobre planejamento tributário. Vou vender acessos a esse, né? Botar no TikTok para fazer sucesso. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou Se encerrar a você me gravação mandar, aqui. se você me mandar a gravação dessa foto aqui, ou dessa exposição minha, fica como sendo um registro assim de. Eu subscrevo embaixo e transformo em ato jurídico declaração de vontade válida, viu? É isso, uma honra para a gente, Ricardo. Deixa eu parar aqui essa gravação. Obrigado para todo mundo. Já continuamos.